nós estávamos vendo sobre finanças, então eu fiz um resumo de uma matéria no livro que eu estou lendo, que eu achei muito interessante, muito mesmo. E a gente vai passar a dar uma olhadinha rapidinho. O povo, a gente viu isso em Mateus 6. Vocês não precisa nem abrir, que a gente não vai ler de novo o texto. Ou vocês querem ler? Eu sei que vocês têm lido toda semana, Mateus 5, 6 e 7. Mas vamos ler de novo, então. Mateus 6, do 24 em diante. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós vimos, então, a maneira que Jesus ensina como lidar com finanças. E uma das coisas que Jesus ressalta nesse texto, eu não li, são os olhos, a lâmpada do corpo, é que nós precisamos mudar a nossa visão, a nossa maneira de olhar as coisas. Porque se nós nos olharmos com o valor que Deus olha para nós, nós não precisamos de mais nada. Eu falei para vocês como tanto o homem quanto a mulher se diminuem quando eles não têm certas coisas. Porque isso é colocado em nós pelo sistema. A maioria dos pais que eu conheço, eles são contra os filhos brincarem com, como é que fala? Esses negócios eletrônicos, joguinhos eletrônicos de mão. A maioria dos pais, 99,9% dos pais são contra. Mas todas as crianças dos pais que são contra têm. Por um simples motivo. Porque o outro tem. Entendeu? É só por isso. O pai e a mãe são contra. Mas como o outro tem, fica mal para o meu filho, não tem, então eu vou comprar também. Entende? Como o sistema nos leva a ser, como o sistema nos leva à ansiedade, o sistema nos leva a entrar numa roda que não para. Não para. E é assim não só com as necessidades dos nossos filhos, mas com a nossa necessidade. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, não sei, que uma mulher ela não tem necessidade de ter uma bolsa de $600. Tem? Não. Eu fico mais feliz com $600 dentro da bolsa, que custou 10, né? Do que uma bolsa de $600 vazia, vamos dizer assim. Né? Paia demais. Mas ninguém tem necessidade de ter uma bolsa de $600. Mas o sistema gira e diz que você tem. Porque se você não estiver usando aquela bolsa com aquela marca, você não tem valor. Você não é respeitada nos lugares. Uma das coisas que me fascina aqui nos Estados Unidos, que eu gosto muito, muito mesmo,
é que você vai com a roupa que trabalhou aqui no programa o dia inteiro, na Kia, olhar um carro, fedendo gordura, e você é atendido da mesma forma como o cara que chega lá de terno e gravata. E é perigoso eles ainda olharem e falarem assim, esse aí vem do restaurante, trabalha demais, esse aqui vai comprar. Então é perigoso ainda te tratar melhor. No Brasil, infelizmente, não é assim, você é tratado pela sua aparência. Mas aqui não. Então, ao invés de nós tomarmos vantagem disso, nós queremos nos incluir no sistema. Eu me lembro de uma pessoa que foi passear em Nova York, foi passear na Times Square. Quantos aqui já foram em Nova York, na Times Square? É uma loucura aquilo lá, né? Você anda como se você estivesse num formigueiro, não é? Você anda assim, se fosse em São Paulo, você era roubado, assim, na cara dura, porque é o povo batendo em você, você fazendo assim. E a última vez que eu fui, estava em Reforma ainda. Então, é justamente assim, as pessoas se espremendo para andar, ok? Mas eu conheço uma pessoa que não queria ir, porque não tinha uma bolsa da Louis Vuitton para levar para Nova York. Eu só perguntei para ela assim, criatura, quem? Desculpa, quem vai olhar para você em Nova York? Eu falei assim, eu não quero te jogar no chão, mas... Sorry. Mas aqueles outdoor iluminados, vai ter sua foto, alguma coisa assim por algum? Não. Desculpa, mas... compra uma mochila de $10, põe nas costas, de preferência onde tem um cadeadinho, ó, vai para Nova York. Mas o sistema faz a gente pensar assim, o sistema faz nós agirmos assim com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos. Nós compramos coisas sem necessidades porque o outro tem. Porque a roda está girando e nós olhamos para um lado e falamos, nós temos que comprar. Então, Jesus, aqui, ele mostra assim, se os teus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Olha para você com o valor que você tem. O valor que foi pago por você foi preço de sangue, não é a bolsa, não é a calça, não é o carro, não é o trabalho, não é a conta bancária, não é nada. O valor que você tem é o valor de Cristo, do sangue de Jesus. Amém? Então, Jesus chama atenção para isso. E ele chama atenção para o amor de Deus, ele põe o real valor das coisas. E ele fala assim, o vosso Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é da bondade de Deus, muito. Nós somos um povo que não conhecemos a bondade do Senhor. Eu estou falando dela, mas eu também não conheço a bondade do Senhor. Se nós conhecêssemos o nível de bondade do Senhor, nós não estaríamos ansiosos, não seríamos ansiosos por absolutamente nada. O pastor Aloysio fala uma coisa muito interessante, ele diz que se chegar um missionário rasgado, com a calça rasgada, e com a roupinha surrada, né? A gente acredita que ele é um missionário mesmo, abençoado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com a dor, coitado, é missionário. Né? Chega um de Ferrari, com um terno dos mais caros. A gente vai falar, missionário nada. Esse cara vai fazer missões em Mônaco, só pode. Que esse cara é missionário? Mas por que a gente faz isso? Porque a gente não acredita na bondade de Deus. Deus pode dar? Pode, se Ele quiser, Ele pode. Talvez, às vezes, Deus dá algo para alguém simplesmente porque o coração daquela pessoa desejou por um segundo, mas não está naquilo. Mas Deus é bom e Deus sonda os nossos corações o tempo todo. Então, Jesus chama atenção para o valor que a gente tem. Ele chama atenção para a bondade de Deus. Ele fala que Deus supra as necessidades básicas de pássaro. Você não vale mais que pássaro. Você não vale mais, você não é muito mais importante do que as flores no campo. E o Senhor supra a necessidade de cada uma. Então, você é mais importante. E ele também chama atenção para a ineficácia da ansiedade. Ele fala, você ansioso pode acrescentar um palmo na sua vida? Você pode, Rafael, evitar que algum cabelo da sua cabeça caia por ansiedade? Não, pelo contrário, vai cair mais ainda se ficar ansioso. Então, Jesus chama atenção para isso, não fica ansioso porque é ineficaz. Mas é interessante, é o único lugar na Bíblia
que o Senhor Jesus chama outro de Senhor. Não tem nenhum lugar na Bíblia onde Deus vai chamar alguém de Senhor, ou Jesus vai chamar alguém de Senhor. Jesus fala, não podeis servir a dois senhores. É o próprio Jesus que fala. E nós vimos que a tradução vem do grego, e é mamon, que quer dizer o Senhor das riquezas. Jesus fala, não podeis servir a dois senhores, mas tem muitos que tentam essa conciliação impossível. Jesus fala, não pode, não tem jeito, mas a gente tenta. Então, tem aqueles que servem a Deus aos domingos e mamon durante a semana. E nós vamos ver que isso não é uma questão de vagabundagem nem de trabalho, é uma questão de postura de coração. É bíblico que o homem trabalhe e obtenha o seu sustento? Totalmente bíblico. Mas é bíblico que o coração do homem esteja naquele sustento? Não. Então, nós vamos ver que o livro de Mateus, nesse discurso de Jesus, é uma postura, é uma questão de posição de coração. Então, tem muitos que servem a Deus aos domingos, de mãos levantadas, e mamon durante a semana. Tem muitos que servem a Deus com os lábios e servem mamon com o coração, porque o coração está lá no dinheiro. Eu faço tudo por Deus, mas, na verdade, faz tudo por dinheiro. Lembra? Topa tudo por dinheiro? Serve a Deus na aparência. Tem aquela aparência de crente, aquela aparência de piedade, mas mamon na realidade. Dão a Deus uma parte da sua vida, mas dão a mamon, a maior parte dela. Como saber se o dinheiro é um Deus? Eu comecei a anotar algumas características de um Deus, portanto, de mamon. E a primeira delas é fonte de provisão. Deus é fonte de provisão. Um Deus, ele tem que ser fonte de provisão. Quando eu falo um Deus, eu quero que vocês entendam que só o Senhor é Deus. Eu estou apenas partindo do ponto de princípio filosófico. Um Deus, ele tem que ser fonte de provisão. Se tem dinheiro, algumas pessoas estão seguras. Se tem que depender de Deus, elas ficam ansiosas. Então, eu quero que, à medida que você lê isso, você analise se o dinheiro é um Deus na sua vida, se mamon é um Deus na sua vida. Eu vou falar para você um negócio, esse estudo me confrontou bastante. Muita coisa que eu achei que não era importante para mim é, um Deus exige consagração. O autor do livro que eu estou lendo, ele colocou algo tão polêmico nisso aí, que eu fiquei... Eu confesso para vocês que eu nem anotei, está vendo que eu não anotei mais nada? Porque eu estudei em alguns lugares, e eu achei a posição dele tão polêmica que eu ainda estou digerindo, mas eu vou jogar em vocês, para vocês digerirem também. Tá? Hã? Para você, não sei, eu estou ainda digerindo, eu nem absorvi ainda, tá? Assim. Então, vocês vão ver o que vocês acham da colocação dele, mas é muito interessante. Analisa não comigo, com ele, porque essa parte aí é dele, essa parte da consagração. Ele diz o seguinte, que todas as pessoas que lidam com dinheiro, elas têm que ser transparentes e sérias. Até aí tudo bem, certo? Elas têm que ser honestas. Correto? Correto, pelo menos deveriam ser, né? As pessoas que lidam com dinheiro têm que ser transparentes e têm que ser honestas. Por quê? Porque mamon é um Deus que exige esse tipo de consagração. Olha que interessante. E Jesus, para dizer, eu não tenho consagração a mamon, colocou quem para tomar conta das finanças dele? Aquele que desviava dinheiro. Ele disse que Jesus fez isso justamente para ultrajar, para dizer assim, eu não dependo de mamon. Ele pode tirar o tanto que ele quiser, mas Deus vai me sustentar. Entendeu? Então, ele fala assim no livro, eu achei muito interessante, ele fala assim, Jesus não dá ponto sem nó. Jesus não deu as finanças para Judas tomar conta por acaso. Ele deu porque ele queria ultrajar, ele queria dizer para mamon assim, você não me sustenta, quem me sustenta é Deus. Interessante, né? A mamon exige honra. E é interessante, compare a preparação de um executivo e de um pastor.
Se você vê o cara estudando anos, fazendo faculdade de filosofia, psicologia, teologia, uma seguida da outra, e de repente ele vira e fala assim, eu vou ser pastor, você fala, não é possível. Que desperdício. Que desperdício. Até quando alguém decide ser crente, e a pessoa estudou, o que ele ouve? Não, é doido, não acredito, você estudou. Ei, você estudou, vai ser crente. Isso é coisa para gente que não tem QI. Gente que não tem mais chance nenhuma na vida, que ele vai ser é crente. Não é assim? Mas para Mamon, a preparação pode ser total. O executivo ele tem que falar várias línguas, ele tem que ter cursos e mais cursos. Por quê? Porque esse Deus exige honra. Exige temor. Mamon governa por meio do medo e da ansiedade. Como as pessoas vivem com medo. Vocês já perceberam isso? Medo do dinheiro acabar, ansioso, medo de não ter dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. E tudo vem debaixo de uma capa de honestidade muito grande. Não, eu tenho que ter dinheiro para honrar os meus compromissos. Eu ouvi essa semana uma frase seguinte. Falei para uma pessoa assim, em aconselhamento, falei, deixa eu te dar um conselho. Você trabalha muito. E você está vendo a sua vida passar da janela, porque você não vive. A sua idade está passando, você é jovem, e vai chegar uns dias que você vai olhar para trás e falar assim, eu não vivi. Porque você só trabalha. Você não tem relacionamentos, você não faz um passeio, você não faz nada, você só trabalha. Sabe qual foi a resposta que a pessoa me deu? Sábia demais. Eu vou colocar no livro de Minutos de Sabedoria. Vou pedir para fazer um acréscimo. Lembra daquele livrinho, Minutos de Sabedoria? Que é o terceiro, né, livro mais vendido na Terra. Minutos, eu também já li, Minutos de Sabedoria. Tem essa a resposta, tem que ir para lá. Quando eu estava endividado no Brasil, eu orei e pedi a Deus para me trazer para cá. Deus me trouxe. Deus me concedeu o visto e eu vim para cá. Uma maneira de eu honrar a Deus é trabalhar do jeito que eu trabalho. Porque, senão, eu estou sendo mal agradecido pelo fato de Deus ter me trazido para cá. Eu fiz assim, Eu falei, não vou falar mais nada. Você ganhou. O troféu vai para você. Não, e o prêmio vai para... Eu falei assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de gente inteligente, eu estou ouvindo isso. E foi repetido durante a conversa várias vezes. A maneira de honrar a Deus é trabalhar o tanto que eu trabalho. Eu falei, uau, trabalha, dê o dízimo e seja feliz. Não tem o que falar por uma coisa dessa. Mas esse Deus, ele trata as pessoas, ele segura pelo medo, pela ansiedade. E ele exige obediência e submissão. Eu gostaria que você pensasse nisso. E uma pergunta muito interessante é, você gosta da sua profissão? Você gosta da sua profissão? A resposta é fundamental para você saber se você serve o dinheiro ou não. Porque se você falar não, eu pergunto, por que você faz? Aí a resposta é, porque eu preciso de dinheiro. Entendeu? Não, tem gente que a profissão é prazer. Eu posso falar que eu faço o que eu nasci para fazer. Eu faço o que eu nasci para fazer. Tenho certeza. Ralei muito para chegar até o ponto de fazer o que eu gostava de fazer, mas eu faço e colho as consequências de fazer o que eu gosto de fazer. Mas é algo para a gente pensar, sabia? É algo para a gente pensar assim, eu vou passar o resto da minha vida fazendo o que eu não gosto, porque eu preciso do dinheiro. Ou eu vou me apertar um pouco, eu vou ralar um pouco mais, e eu vou voltar a fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. Ainda que o dinheiro não seja tão compensador como era antes. Ainda que eu tenha que viver com a metade, ainda que eu tenha que cortar isso, cortar aquilo. Por exemplo, eu cortei a academia. É um dinheiro que eu...
Não vê. Tem coisa que a gente tem que cortar, né? Na vida da gente, né? Comida saudável, trem caro. Vai no mercado, vai comprar tudo daí para você ver o que você vai gastar. Cortei essas, entendeu? Tem coisa que a gente tem que cortar. Não é? E isso, a carne mais barata é a carne gordurenta. Então, assim, cortei filé mignon, de forma alguma. Gosto da salmão, que é isso? De forma alguma. Então, a gente precisa pensar realmente. Mas esse Deus, ele exige algumas coisas. E uma das coisas mais interessantes é decisões que ele nos faz tomar. Quantos filhos a gente deve ter? Quando eu pergunto para um casal assim, e aí, você vai ter mais filhos? Não, criança é cara. Eu quase morro. Você falar que dá trabalho, que ficar acordado de madrugada é horrível, né? Que o menino chora, dá vontade de bater, mas não pode, que é um baby, não sabe por que está chorando. Eu entendo, isso tudo é coisa, né? Faz a gente pensar, não, peraí, quantas horas eu vou ficar acordado? Não quero ter filho, não. Agora, você falar que não vai ter mais filho porque custa caro, você está dizendo assim, Mamon diz para mim que eu só posso ter esse tanto. Ou talvez diz para mim que eu não posso ter nenhum. Então, é algo que choca. A gente tem que rever os nossos fundamentos. Rever aquilo que está no nosso coração, a nossa intenção. Quando a gente deve casar? Eu conheço rapazes aí que estão enrolando moças há anos. Está esperando comprar uma casa, comprar isso, comprar aquilo. Eu vou te falar uma coisa. Se fosse ela, eu já tinha dado um chute, que não vai comprar nunca. Sério. Já tem tantos anos que está nessa lenga-lenga de compra, não compra. Se deve ir a um acampamento, a uma conferência, Mamon toma essas decisões pelas pessoas. Não, quanto que é a conferência? $50. Ah, não dá. Não dá. Que não dá, bestado. Para de tomar Coca-Cola, para de comer Applebee's, você vai ver se não dá para ir na conferência. Dá. É umas coisas assim que a gente tem que ver o que é prioridade. Tem uma coisa que me irrita no Ministério de Jovens, gente, mas me irrita assim ao extremo. É na hora de fazer o bendito rachide pela comida. Sério mesmo. Olha, né, Israel? Sabe o que é o rachide para comida? Rachar a conta. Entendeu? Tipo assim, se você dá uma festa na sua casa, convida o Ministério de Jovens inteiro, vai todo mundo. Feliz da vida. Se você fala assim, ó, vai ser $10 por pessoa, eu vou trabalhar. Você sabe como é que é, né? Uns na hora vai para o telefone celular. Incrível, a mãe liga naquela hora. Minha mãe está me ligando, eu preciso atender. Nunca atende a mãe, nunca atende. Mas naquele momento vai atender a mãe. É uma coisa impressionante. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Ele não faz isso não, gente. Realmente eu tenho que defender. Ele não faz isso não. Ele é sério. Ele é o de ouro. Vou falar o nome, hein, Israel. Vou falar um negócio para vocês. Uma vez, eu estava pegando $3 de doação do pessoal da igreja. Era para comprar carne para alguma coisa. Para nós mesmos. E eu cheguei num homem, num pai de família. Gente, vocês são pai de família aqui. Guarda essa resposta para vocês nunca darem essa resposta para alguém. Tá? Eu cheguei para esse pai de família e falei para ele assim, querido, eu estou pegando $3 de cada um para a gente comprar carne. Expliquei o contexto todinho. Ele falou assim, vou perguntar para minha esposa. Eu falei assim, como assim você vai perguntar para sua esposa? $3, tá? Eu vou perguntar para minha esposa. Eu falei assim, como assim você vai perguntar para sua esposa? Você não trouxe carteira? Não, é que ela ajuda a controlar as finanças da casa, então eu
não quero tirar e não falar com ela, mas depois eu te dou. Nunca deu, até hoje. Até hoje, dá vontade de bater na porta da casa e falar, ó, você me deve $3, hein? Mas, gente, isso é a resposta de um homem, dá? Sabe o que ficaria mais bonito? Não, não tem. Não, não quero dar. Vou perguntar para minha esposa, foi a mesma coisa de ter ouvido assim, ó, vou ver se Mamon deixa, eu vou tirar $3 para comprar carne para a igreja. Não, não dá essa resposta. Homens, pelo amor de Deus, não pergunta para sua esposa se pode dar $3, não. Sabe, nem que você quebra o pau, você tem que bater, amarrar ela na mesa. Mas não pergunta, porque é feio, entendeu? Ainda que você tenha que amordaçar ela em casa. Imagina, Danilo, você olhar para mim e falar assim, é porque ele falou o nome da esposa, eu que não posso falar. Imagina você olhar para mim e falar assim, você olhar para mim e falar assim, não, $3, vou perguntar para a Kênia se eu posso dar. Concordo, mas é esse meu pensamento, Danilo. Até 5, pelo menos. Até 5. Pois é, não, Israel? Eu acho que todo homem tem que ter a decência de poder gastar pelo menos $5 e toda mulher tem que ter a decência de ter um cartão de crédito ilimitado para ir para o mall. Eu penso assim, entendeu? A pergunta, Mamon decide se pode ou não ofertar. Mamon decide qual a profissão a seguir. Como devem tratar cada pessoa. Se tem dinheiro, eu trato de uma forma. Se tem dinheiro, eu trato de outra. Eu tenho um primo que, se você chegar lá, então, deixar uma notinha de $10 aparecendo assim, é perigoso ele não te tratar bem, não. Mas se ele vê uma de 100 aparecendo, meu filho, você vira rei. Cadeira sua é lixada para você sentar. Como devem fazer a obra de Deus? São decisões que Mamon toma para as pessoas. Ele também exige adoração. A maioria das pessoas nunca se prostrou adorando Mamon no sentido literal. Mas preste atenção nessa oração. Eu vou falar para você que isso aqui me chocou. Eu quero que choque você também, para você passar isso para frente. Mamon, como te desejo? Se estás comigo, fico feliz. Mas quando te vais, meu coração fica ansioso. Tudo faço para te ter, e não há sacrifício grande demais que eu não faça por ti. Tu és minha alegria, minha satisfação, minha segurança e proteção. É forte, não é? É forte. A gente não fala isso com palavras, mas às vezes a gente fala em atitude. A gente fala em atitude. Eu teve uma época que eu ficava muito mal-humorada quando eu não tinha dinheiro. Muito mal-humorada. Aí eu descobri que não dava para viver mal-humorada. Aí decidi mudar de vida. Mas isso aí é interessante. Quando você vai vendo assim, algumas pessoas mudam de humor. Eu estou brincando, mas é verdade. Algumas pessoas mudam de humor se elas têm dinheiro. Se elas não têm dinheiro, não adianta. Não vem que não tem. Eu conheci uma pessoa que saía uma coleção de roupa nova, tipo assim, na Kohl's, na Macy's. Se ela não fosse lá e comprasse pelo menos assim umas 5 peças da coleção, ninguém aguentava o ser humano. Ninguém aguentava. A chatice, até culto faltava. Entendeu? Mas já se converteu, graças a Deus. Hoje é crente. Depois de muitos anos, hoje é crente. Então, assim, são coisas que não dá. Nós somos crentes. Nós não podemos viver para o sistema. E essa oração, ela realmente me confrontou bastante, porque eu creio que nenhum de nós aqui nunca teríamos coragem de adorar uma nota de dólar, de adorar ouro, prata. Mas, muitas vezes, essa oração, ela passa na nossa cabeça, de forma muito prática. Se a gente tem dinheiro, a gente está bem. Se não tem, a gente fica ansioso. Se
Hã? Isso acontece todo dia de culto, principalmente em sexta-feira. Sim. Vai o dia inteiro, morto de cansado. A primeira coisa que bate 5 horas da tarde é: nossa, ir pro culto hoje, trabalhei o dia inteiro. É verdade. A gente pensa mesmo. Aí vem aquela pincelada, né? Se eu não for hoje, Deus não vai ficar com raiva de mim, porque Deus conhece a fidelidade do meu coração. E a gente começa a fazer concessões. E realmente, eu tenho que dizer que Deus não vai ficar com raiva, não é isso. Deus não vai aprovar ou desaprovar alguém porque faltou num culto, não é assim. As coisas de Deus não são assim. Mas a nossa postura de coração, ela tem que partir de forma diferente. Pode falar, Adriana. Eu ia falar, se o antídoto para essa questão aí seria Romanos 12:2. Renovação de mente? Sim, renovação de mente. E fé. Fé. A gente fala muito de fé, como eu estava conversando com a pessoa, até a Kenia estava junto. Eu falei, a gente gosta de fé hollywoodiana. Entendeu? A gente gosta daquela cena de Hollywood. A forca montada, o Fernando lá na forca, põe a forca aqui no Fernando, todo mundo preparado para puxar o banquinho, né, para ele morrer. E aí pergunta para ele assim, você nega Jesus? E ele, não! Você nega Jesus? E aperta a forca, não! Puxa o banquinho, ele morre na frente das câmeras. E todo mundo fala, nossa, esse cara tinha fé demais. A gente acha essas coisas hollywoodianas lindo. E a gente pensa que é assim, mas não é assim que vai acontecer com a gente. O que vai acontecer com a gente é seu aluguel ser $1.200 e faltando 3 dias para vencer o aluguel, você ter 1.100 e o seu patrão ligar para você na hora de um culto e falar assim, vem. É isso que vai acontecer. E o que a gente faz? Vou. Porque, afinal de contas, eu preciso desses $100. Então, é essas coisas que acontecem com a gente. Não, infelizmente, se fosse Hollywood, ia ficar bonito. Você ia entrar para o hall da fama evangélica. Fulano, um mártir, morreu. Para a glória de Deus. Mas, muitas vezes, nós temos que fazer as coisas no nosso dia a dia para a glória de Deus. Eu estou aqui hoje para a glória de Deus. Você está aqui hoje para a glória de Deus. Então, todos nós estamos constantemente entre a cruz e a espada, com decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. E é essas decisões que faz a diferença. Às vezes, você olha e fala assim, nossa, mas fulano tem tanta unção, fulano tem tanta vida com Deus, é tão diferente a vida dele, ele não tem nada especial. Ele não sabe falar, ele não sabe cantar, ele não sabe fazer nada. Por quê? Porque tem uma vida com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de altar, uma vida de monte, uma vida de não se render a Baal, não se render a Mamon, dia a dia, dia a dia. Então, isso é uma questão da gente renovar a nossa mente com a palavra, com os princípios que Jesus nos ensinou. É difícil? É. Não dá para falar que não é difícil. O próximo texto que a gente vai ler, aqui do outro lado, fala assim, entrai pela porta estreita. Gente, se é estreita, é estreita. Só que a gente gosta de pensar que isso aqui é salvação, isso aqui não tem nada a ver com salvação. O caminho da salvação é largo. O caminho da salvação é largo, basta você aceitar Jesus, crer no seu coração e confessar com a boca. Teve dificuldade nisso? Não. A pessoa está ali, porque na hora de morrer, pelo amor de Deus, Deus me aceita, eu quero Jesus. Tá. Teve dificuldade na hora da morte ela aceitar Jesus? Não. A dificuldade é a porta estreita, é o caminho que você olha e fala assim, não vou conseguir. Não vou conseguir. E aí é a hora que o Espírito Santo vem e faz com que nós possamos conseguir algo que é impossível para um ser humano conseguir, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita. É prazeroso? Vou falar um negócio. Depois que você está dentro da porta estreita, em algumas situações, e vence, não tem prazer maior na face da terra. É bom, mas antes dói. Jesus no Getsemane, ele estava tão feliz que ele suou sangue. Não é? A gente precisa parar e pensar, opa, peraí, não foi fácil. Não é brincadeira. Queridos, com relação ao dinheiro, tem 3 linhas de teologia evangélica. Todo mundo sabe. A primeira delas
Eu vou falar primeiro sobre a teologia da pobreza. Pobreza é com Z, né? Teologia da pobreza. Muito corrente, muito. Você liga a televisão hoje, você vê um pastor falando assim: você precisa semear para você conseguir algo de Deus. Você precisa de 10 mil dólares? Semeia 1.000, porque Deus vai te dar os 10 mil. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi 300 vezes. Você olha, no mesmo canal, depois tem alguém falando assim: se você não deixar tudo e vir para o Senhor, você não é digno dele. Já viram isso? Muita coisa. Então, a gente fica meio confuso com essas teologias de hoje em dia. A teologia da pobreza ela foi muito usada pelo catolicismo, principalmente no ano 800, 900, 1000, 1500, até o ano 1700, era muito usado pelo catolicismo. Por quê? Porque era de fundamental interesse da igreja que o padre fizesse voto de pobreza. Que ele não se casasse, que ele fizesse voto de pobreza. Sabia disso? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o ministro do Senhor, ele tem que se alimentar das ofertas do altar e os filhos dele também, a família dele também. Sabia disso? É bíblico. Era dividida, a melhor parte era para o sacerdote, sabia disso? A gente olha hoje e pensa assim, o pastor, o resto está bom. Mas não, naquela época o pastor era bem tratado. A melhor parte era dele. Todas as necessidades dele eram sanadas pelo sistema. Ele não precisava roubar. Pastor, antigamente, não precisava roubar. Tá? Não é que hoje em dia ele precisa, mas alguns sistemas pressionam tanto que eu vou falar uma coisa para você. Tem alguns pastores que eu vou falar, ou ele é muito honesto, ou ele tem que roubar, porque o povo não ajuda. O povo não ajuda. Me contaram outro dia de um pastor que por muitos meses ele comeu arroz e chuchu. Aí o arroz acabou, ele continuou comendo chuchu. E o que é pior, os membros da igreja sabiam. Então isso é inaceitável. Inaceitável. Para mim é fora de cogitação. É inaceitável. Mas a Igreja Católica, ela falava assim, faz esse voto de pobreza, porque Deus quer pobreza. Dificilmente um rico vai entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, então seja pobre para você entrar no reino. Seja pobre. Era esse voto de pobreza. Então, as pessoas que têm voto de pobreza hoje, que creem na teologia da pobreza, elas não dão valor em nada material. Elas se sentem, só que elas não dão valor em nada material, e elas caem num pecado muito ruim, que elas caem no pecado da soberba. E elas julgam muito. Então, se chega um crente próspero perto delas, elas já julgam o quê? Primeiro, que aquele crente se enriqueceu de forma ilícita, é um ladrão, é desonesto. E segundo, ele não vai para o céu, ele não é crente de verdade. Porque se ele fosse crente de verdade, ele já teria doado todo o dinheiro dele para missões. Então, esse voto de pobreza existe ainda hoje, muitas igrejas praticam ele, incentivam ele, e é aquela igreja assim que é sem expressão. E é interessante que eles não entendem uma coisa, que se todo crente fizer esse voto de pobreza, do jeito que eles querem, o evangelho morre. Porque o evangelho precisa de dinheiro para prosseguir. Entendeu? O missionário precisa de dinheiro para ele ir para o campo, ele precisa de dinheiro para ele sustentar a família dele. Então, missões morrem, tudo morre. Se todo crente... Exatamente, os templos fecham, se todo crente fizer voto de pobreza. Aí tem a outra teologia que todo mundo conhece, que é a teologia da prosperidade, certo? Muito falada, muito ensinada. E a teologia da prosperidade, ela mede a sua intimidade com Deus pela sua prosperidade financeira. Se anda de carro bom, Deus tem te aprovado. Se você anda de carro ruim, Deus não está te aprovando. Você tem um bom salário? Você tem, porque Deus está te aprovando. Você não tem um bom salário? Deus não está te aprovando.
Então, essa teoria da prosperidade, ela também cai na soberba, porque ela fala assim, eu não falei da soberba da pobreza, eles caem na soberba dizendo assim, bom, nós somos crentes do jeito que temos que ser. Nós dependemos de Deus para tudo. Só que vira justiça própria. Vira bater no peito e falar assim, eu faço. Eu sou bom. Eu sou pobre por opção. E a teologia da prosperidade, ela também cai na soberba, que ela diz o seguinte, se eu tenho, é porque Deus está me dando. Se Deus está me dando, é porque eu mereço. Então, essa teologia, ela cria um ciclo de merecimento. Que uma hora que não é endossado por Deus, o negócio fica sério e as pessoas saem decepcionadas. A teologia da prosperidade hoje, ela é responsável pelo desvio de muitas pessoas do Evangelho. Por quê? Vou falar para você por quê. Como eu disse antes, a Cíntia está precisando de $10.000. Aí eu falo para a Cíntia, quanto você tem? Aí eu tenho 1.000, mas eu preciso de 10.000. Cíntia, dá o $1.000. Dá essa semente, planta a semente. A palavra predileta deles é a semente. Não é errado plantar no reino, é bíblico, amém? Sementes espirituais existem, a palavra de Deus diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E a palavra de Deus diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Isso é bíblico e ponto. Então, eu falo para a Cíntia, dou $1.000, vai dar $1.000. A Cíntia vai, pá, $1.000. E Deus olha e fala assim, não, Cíntia. Cíntia, a intenção do seu coração, você está fazendo troca comigo, e quer saber uma coisa, filha? Eu vou te ensinar as lições. Você não vai ter seus $10.000, você vai ter que aprender um pouquinho, você vai ralar um pouquinho. Aí a Cíntia começa, espera aí, eu fiz prova com Deus, eu doei os $1.000, cadê os meus $10.000? E começa aquele jogo na mente, tá? Porque muito raramente você vai ouvir alguém reclamando. Mas eu investi na obra e Deus me deu. Raramente você vai ver um crianção falando isso. O carnal, ele só fica na mente mesmo. Nossa, mas... Tem gente que falou para a pastora Cleusa uma vez aqui, eu não vou investir nessa igreja porque essa igreja não é terra fértil. Essa igreja não é terra fértil, eu já dei oferta aqui, não vi o retorno. Estou falando para você, essa igreja não é terra fértil. Então, assim, realmente, querido, um bando de esterco, enfia seu dinheiro dentro do pacote com esterco, quem sabe nasce. Né? Não é uma coisa assim que você fala, não acredito que eu estou ouvindo isso. O texto predileto do pessoal da teologia da pobreza é o texto onde Jesus fala para o jovem rico vender tudo e seguir ele. O texto predileto do pessoal da teologia da prosperidade é onde Jesus fala, dê e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu tenho trauma desse texto, não gosto nem de falar. Porque a primeira vez que eu vim para a igreja, a pastora Cleusa colocou eu para traduzir uma oração. Foi ela que me bloqueou, tá? Foi ela que me bloqueou. Aí ela falou esse texto. Eu vim indo do linguagem de mundão. Ela vai e fala assim, traduz aqui, Cris. Senhor, dê para tua filha em dobro, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Eu calado, olhando para ela, vamos, eu falei, sério, really? Já tentei, viu, Neto? Parece que não entra na minha cabeça de jeito não. Lembro da música. Então, esse texto é o predileto do pessoal da teologia da prosperidade. Quando nós analisamos posições teológicas, nós precisamos ser honestos e analisar a verdade de cada uma delas. A teologia da pobreza, ela tem os seus aspectos bíblicos? Sim, absolutamente. A teologia da prosperidade tem os seus aspectos bíblicos? Tem. Mas então, o que nós vamos fazer? Tem uma terceira teologia que quase não é pregada, mas é muito interessante, que é a teologia da mordomia. Já tinha ouvido falar? Tanto é que muito pouco pregada, porque ela não agrada nenhum e nem outro.
A teologia da mordomia. Ser mordomo aqui na igreja. Alguém veio aqui e pregou sobre ser mordomo. Não sei, eu falei sobre isso num dos estudos bíblicos, mas foi pincelando só. Não lembro. Foi o Jamal? O Watchman tem um livro sobre mordomia. Sim, que é tremendo. A mordomia é o seguinte, não é mordomia no sentido de você ficar sentado e alguém com cacho de uva, né? Você comendo, não é nada disso. Mordomia é ser mordomo, é o ato de ser mordomo. O que é um mordomo? Quando alguém contrata um mordomo, vamos supor que o Valdir, ele olha assim e fala assim, minha casa não está correndo do jeito que eu gostaria. Então, eu vou contratar um mordomo. E era muito comum, nos tempos antigos, ter mordomo, porque as casas eram enormes. Ainda hoje, ali na Middlesex Street, eu estava olhando uma casa, que eu conheço a história dela. Um cara construiu a casa, ela deve ter mais ou menos uns 30 cômodos, sem brincadeira. Aquela branca bonita, ela foi construída por uma família. A história daquela casa é incrível. Foi construída, e aquela igrejinha que tem perto, aquela igreja foi construída por causa da casa. Que a família e o pessoal que morava ali era tanta gente que eles enchiam a igreja. É a igreja cientista ali? Não, da Middlesex Street, uma igrejinha branca com porta azul, se eu não me engano. Sei que é bem interessante a história daquela casa. Mas, então, naquela época tinha que ter um mordomo, porque ele era responsável por tudo. Ele sabia até se tinha veneno para rato nos cantinhos, estava precisando. E ele também sabia se na lareira do quarto de cima do chefe da casa, a madeira estava já colocada na posição certa. Então, ele tomava conta de todos os servos, de todos os cozinheiros, de todas as coisas, e todas as coisas que entravam e saíam dentro da casa, no aspecto financeiro, era responsabilidade do mordomo. Era um administrador. Então, hoje, nós somos tanto ministros do Senhor, quando nós somos mordomos. A teologia da mordomia, ela diz o seguinte, nada do que Deus te deu é seu. Você é apenas um administrador. Então, a teologia da mordomia diz o seguinte, todas as coisas pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor. Não sei se vocês sabem disso, mas no Velho Testamento ninguém poderia vender a terra perpetuamente. Você sabia disso? Por 50 anos era o ano do jubileu. Por 7 anos você podia recomprar. Mas quando chegava a 50 anos, voltava tudo para o governo. Por quê? Porque ninguém é dono da terra. Vocês sabem que em Israel ninguém é dono da terra. Vocês sabem disso, né? Para você ser dono de um lote em Israel, você tem que provar que você nasceu dentro do território de Israel. Se você é judeu, nascido em outro lugar, você pode comprar uma consignação, direito de uso, por um tempo. Mas você, para comprar uma terra em Israel, você tem que provar até a 4ª geração nascida dentro de Israel. Você não pode comprar fora. Porque eles sabem a gana que os árabes têm muito dinheiro. E eles sabem a gana que os árabes têm no território deles. Então, eles analisam a sua vida 4 gerações para trás. Se eles acharem fidelidade com relação ao judaísmo, você compra o terreno. Se não, pode esquecer. Você pode morar, você pode pagar aluguel, mas comprar você não vai. Então, a mordomia, o texto base é o texto dos talentos. Todo mundo conhece? Eu não sei se vocês sabem, a gente gosta muito de falar os talentos. Talento era o nome da moeda da época. Talento não é dom. A gente gosta muito de pregar em cima daquele texto, multiplica o dom que Deus te deu. Amém, é tremendo, realmente, pode ser levado para esse lado. Mas talento é o nome da moeda, é como se Deus tivesse dado $1 para um, $1 para outro, $10 para um, $10, entendeu? Então, naquele texto, o que Deus fala? O que o Senhor fala? Ele deu o dinheiro. Você trabalhou, você multiplicou, você, como é que fala? Girou o dinheiro. Mas é lindo demais, não é? Só que, no entanto, você girou para quem? Para eles. Vocês lembram do texto? Você fez a movimentação daquele dinheiro para o dono. Depois, o que ele faz? Te paga, te recompensa. Então, a teologia da mordomia ela diz o seguinte, tudo que você tem
foi dado por Deus, para você, com um propósito. Por isso, que para essa teologia, olha só que interessante, para essa teologia, não é importante o que você faz com os 10%. O dízimo. Essa teologia não está nem aí com o que você faz com os 10%. Por quê? Porque os 10% já são do Senhor. Certo? Essa teologia se preocupa com o que você faz com os 90%. Porque também são dele. Mas esse 90% ele deixou na sua mão para você mexer. Então, para esse pessoal da teologia da mordomia, o que você faz com os 90% não é uma decisão carnal. É uma decisão espiritual. Então, você tem que lidar com finanças como você lidar com as suas coisas espirituais. Que coisa interessante. Eu estou falando que hoje eu recebi cacetada de contelado. Que coisa interessante. Então, não é mais sua decisão se você pega aqueles $300 e faz o que você quiser. Não é mais sua decisão. Não é sua decisão. A decisão é do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus falar com você assim, pega esses $300 e vai para um hotel, vai passear, vai para um spa. Amém. Mas se ele falar para você assim, pega esses $300 e dê para a festa de Natal dos pobres, faça, porque é dele. Então, quando nós entendemos esse princípio aqui, nós entendemos que tudo que nós temos é do Senhor e nós trabalhamos para Ele. Olha que tremendo isso. Guarda isso no seu coração. Nós trabalhamos para Deus dos dois lados. Então, nós entendemos que nós não trabalhamos para Deus só dentro da igreja. Nós trabalhamos para Deus quando nós limpamos casa, quando nós cozinhamos, quando nós advogamos, quando nós fazemos o quê? Todas as coisas que nós fazemos, porque é lá que nós ganhamos o dinheiro, que nós vamos investir onde? Aonde o nosso patrão, Senhor, disser para nós investirmos. Isso lembra uma coisa que o profeta dele falou, que Deus não trouxe ninguém aqui nesse lugar para ficar rico. E exatamente. Ele trouxe as pessoas aqui com um propósito. E quem não cumprir aquele propósito, ele vai mandar de volta. É interessante porque quando você entende esse princípio, você vive tão bem. Você vive tão bem. Quando Deus fala com alguém para dar uma oferta, para investir na vida de alguém, é interessante que a teologia da pobreza, ela só recebe. E ela chega numa posição, chega num momento que... Eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Vou falar porque... Quem está nesse voto de pobreza, às vezes ele se transforma numa pessoa inconveniente, num pidão. Entendeu? Por exemplo, todo mundo fala assim, vamos comer em tal lugar. Ele fala assim, eu não posso, eu não tenho dinheiro. De certa forma, ele acabou de pedir para alguém pagar uma comida para ele, no restaurante. Entendeu? Então, o pessoal hoje da teologia da pobreza, que o voto não é feito mais como antigamente, ele acaba virando aquela pessoa que, quando vai orar, ele começa a orar assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando de uma calça. Deus, o Senhor sabe que eu preciso de tal coisa. Entendeu? E acaba soltando as necessidades dele no ar. Então, pessoa que entra naquilo ali, tem que tomar muito cuidado, porque isso desagrada o Senhor. Isso é a mesma coisa de dizer, eu não tenho fé. Eu fiz, mas eu não tenho fé de que Ele vai me sustentar. Então, essa aqui é a teologia correta. Eu não tenho medo de falar. Porque nós somos realmente os mordomos do Senhor. Tudo que está na nossa mão é dele. E quando nós entendemos isso, nós não damos um passo financeiro sem a direção de Deus. Nós abençoamos pessoas. A parte ruim que eu queria falar dessa aqui, teoria da prosperidade, é a pessoa ofertar na vida de outra pessoa, mas com aquela obrigatoriedade assim, eu estou ofertando na sua vida, mas ora para eu ser abençoado, hein? Eu já tive gente que me deu oferta dessa forma.
que me fez como incumbência eu orar para que ele visse o fruto daquela oferta. Sério. Me deu como incumbência. E eu olhar assim, eu falar assim, Deus, o que eu faço numa atitude dessa? Se eu não pego a oferta, é orgulhosa. Mas eu estou pegando essa oferta com o coração pesado. Porque eu não sei se o Senhor abençoa uma atitude de coração assim. O que eu faço? E Deus falar assim para mim, pega a oferta. E eu me viro com ele. Eu vou fazer. Mas eu ficar com aquele coração pesado, entendeu? A sensação que a pessoa, tipo assim, eu vou analisar se ela é terra fértil, ou se não é. Então, tem esse problema da teoria da prosperidade, da pessoa, às vezes, se sentir Deus na vida de outra, dizer, eu posso resolver. Então, realmente, nós temos que viver nesse princípio aqui, da mordomia. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Ele me deu para administrar, e eu preciso ser um bom administrador, porque Ele vai perguntar o que eu fiz daquilo que Ele me deu. Né? O bom mordomo, ele conhece a casa à vontade. Sim, sim, exatamente. Eu lembro que eu gostei muito daquele seriado Downton Abbey, muito mesmo, e tinha um mordomo, o Carson, que ele sabia tudo da casa, os donos não sabiam, mas ele sabia tudo, absolutamente tudo na casa. E aí o dono da casa mandou ele comprar uma caixa, porque antigamente eles compravam tudo por caixa, eles recebiam convidados dele, ele recebeu já a rainha da Inglaterra na casa dele, então, assim, ele tinha muitas coisas. E ele mandou o Carson comprar uma caixa de vinho dos mais caros que havia na França. E aí, na hora que ele foi servir o vinho, o Carson chamou o Carson de lado e falou assim, não foi esse o vinho que eu mandei você comprar? Ele falou assim, não foi, mas nós não podemos comprar aquele. Nós estamos em guerra, porque a Inglaterra estava em guerra. Ele falou assim, nós estamos em guerra. E na época de guerra, a gente não gasta dinheiro com vinho, Senhor. A gente compra aquilo que a gente pode e guarda, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí o cara falou assim, well done, Carson. E, tipo assim, fazer o quê, né? Decisão sua. Mas foi o mordomo que tomou a decisão. Por quê? Baseado naquilo que ele conhecia. Então, eu vejo que realmente esse é o papel, nosso papel na obra de Deus, com tudo aquilo que Deus nos dá. Já contei para vocês várias vezes a oferta do pastor Marcelo, dele feliz com aquele dinheiro, todo aquele tanto de dólares, 150 mil dólares, e Deus falar para ele assim, não é seu, não é seu, não põe a mão. Amém, Senhor. Então, para quem que é? Então, assim, Deus é Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Saia daqui nessa noite sabendo qual que é a nossa teologia, a da mordomia. Nós não somos da teologia da prosperidade, nós também não somos da teologia da pobreza. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu ensino e nos capacita a viver o que nós aprendemos nessa noite. Nós precisamos do teu Espírito nos guiando. Pai, nós não sabemos todas as coisas, mas a tua palavra diz que nós ouviríamos uma voz audível dizendo, este é o caminho, andai por ele. E nós queremos sempre ouvir essa voz. Nós não queremos ser independentes, nós não queremos ser maus mordomos. Pelo contrário, nós queremos ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Senhor, se nós não aprendermos a lidar com as coisas do reino aqui, nós não poderemos reinar com o Senhor, porque nós seremos como meninos. Então, nos traz essa maturidade, nos ajuda a alcançar aquilo que nós precisamos alcançar para reinarmos com Cristo, sermos agentes de governo no teu reino. Em nome de Jesus. Amém.